Vamos lá, seu Cláudio Prisco Paraíso. Estava lendo o jornalzinho ali, né, seu Prisco? Ei, Prisco. Atualizando, né? Tudo bom? E aí, tudo bom? Boa tarde. E aí, sem dificuldades para aprovação da reforma administrativa ontem na Alesc, hein? Como era esperado e como foi objeto daquele pequeno debate que realizamos ontem aqui, onde, ao final, inclusive, secretários e deputados presentes, secretários da Casa Civil e da Administração de um lado e os deputados Luiz Fernando Cardoso e Paulinho de outro, chegaram a apostar numa larga margem de votos e um deles, inclusive, em unanimidade, que foi o que aconteceu. Não a unanimidade dos 40 deputados, a unanimidade dos 35 que marcaram presença. Porque 4 faltaram, né, Prisco? 4 faltaram e o presidente não consta do painel eletrônico que só vota em caso de empate como voto de Minerva. De modo que foi uma indiscutível vitória política de Carlos Moisés. A Ana Carolina Vaz acompanhou e o Prisco já comenta. Vamos ver a reportagem, então, dessa votação na Alesc ontem. Depois de 3 audiências públicas, casa cheia para votação da reforma administrativa. Entregue à Alesc em março, o projeto passou pelas 3 comissões. Sem nenhuma abstenção, os 35 deputados votaram a favor do projeto de reforma administrativa proposto pelo governador Carlos Moisés. Das mais de 150 emendas apresentadas, mais da metade foi acatada no texto final. Entre as principais mudanças estão a extinção de 2 secretarias, a de Turismo, Cultura e Esporte e a de Planejamento, e também de órgãos como DEINFRA e DETER, além do fim das últimas 21 agências de desenvolvimento regional. É um projeto positivo, traz transparência para o governo, mais agilidade, tudo isso ao final do governo nós vamos ver. Mas pelas primeiras ações a gente já vê que o resultado é positivo. A reforma que o governador eleito pediu, a Assembleia lhe deu, né? Porque um dos preceitos foi não mexer na estrutura da reforma que o governo pediu, do seu modo de governar. A diligência foi muito positiva, porque todos os deputados fizeram todos os questionamentos, as emendas também foram significativas e nós conseguimos sensibilizar o governo em várias questões que o governo não enxergava. Entre os votos favoráveis, 4 ausências foram registradas. Após a aprovação por unanimidade, ainda 4 emendas foram apresentadas, todas rejeitadas. A partir do dia 1º de junho, a reforma de fato deve estar em prática e aí toda a sociedade vai poder mensurar essa diminuição dos custos do Estado, que aí chegam no montante próximo de 500 milhões de reais nos próximos 4 anos. Um dia histórico, segundo os parlamentares, com uma aprovação que promete uma economia de 500 milhões de reais em 4 anos, de acordo com o governo. Milhões de reais de economia o governo quer fazer com essa reforma. Rapidinho aqui, deixa eu mostrar para você bem rápido mesmo o que a gente preparou para mostrar para você de casa o que de fato vai mudar na gestão do Estado com essa nova reforma administrativa. Pode encher a tela, está aqui as principais mudanças. O governo vai precisar consultar a Assembleia Legislativa, vetados decretos com critérios para ocupação de cargos comissionados, os funcionários das ADRs vão permanecer no governo, os advogados do DEINFRA e DETER também vão ser realocados no governo. Vamos dar uma passadinha nas secretarias que foram extintas, as agências regionais todas, secretarias de Turismo e Esporte, Planejamento, Supervisão de Recursos, Assuntos Estratégicos. Tem mais uma tela com as secretarias, foram algumas secretarias que foram extintas, Gestão dos Fundos Estaduais, Articulação Estadual, Habitação e Regularização Fundiária, também a Secretaria do Programa de Assistência Rural. E deixa eu mostrar para você aqui os órgãos que foram incorporados ao gabinete do governador. A Santur, o Detran, Fesporte e a Fundação Catarinense de Cultura. Sem grandes dificuldades para o governo, Prisco. A grande verdade é a seguinte, o governo está no seu início, estamos aí caminhando para o 5º mês. Até ao final do primeiro semestre, se fala em oposição, em contestação, é o prazo de carência que se dá a todo o governo. É do jogo, ainda mais um governo formado por personalidades que não têm experiência na vida pública. E mais, que não formou uma base aliada, uma base para garantir as aprovações. A coisa foi levada na maciota, na reta final, é que 2 secretários, que ontem aqui estiveram, da Casa Civil e da Administração, que entraram no jogo, oferecendo esclarecimentos e começando a fazer uma conversa política.
Então não dá para imaginar que os 35 votos são 35 votos que o governo tem garantido daqui para frente. Claro que não. Foi dado um voto de confiança ao governo. Agora, o governo tem que dar conta do recado. Pediu, a Assembleia entregou, com pequenas modificações, com alguns pontos de contenção, ou seja, num segundo momento o governo terá que encaminhar projetos de lei complementar para desdobrar, para detalhar a implementação da reforma administrativa. Então, não está tudo resolvido. Ainda a Assembleia será acionada mais uma vez. Mas não é só isso. Alguns votaram dentro do voto de confiança, mas imaginando o seguinte, olha, demos o que o governo pediu. Agora o governo tem que dar conta do recado, vai ter que administrar, porque não vai ter mais como reclamar, não estou dando conta porque a Assembleia não me proporcionou. Proporcionou. Ou seja, ofereceu a corda. Agora, o que o governo vai fazer com essa corda, os próximos meses é que vão dizer. Tem esse componente também. Por outro lado, há de se reconhecer que a articulação fez com que o PSL do governador se aproximasse com o MDB, que tem 9 deputados, embora 2 dissidentes, mas ainda estão no MDB, mais 2 do PDT, mais alguns outros parlamentares que estão em sintonia com o governo. Quer dizer, o governo vive um bom momento, teve uma importante vitória, mas agora tem que governar, tem que dar uma demonstração de que aquilo que era fundamental para viabilizar a gestão do Estado será implementada e efetivada. Porque a Assembleia, seguramente, uma vez questionada, meu caro Fernando, vai dizer, olha, nós cumprimos com a nossa obrigação, pediram a reforma, nós a entregamos, agora é com o governo. E, para finalizar, 2 pontos que chamaram a atenção, que foram muito desidratados na Assembleia, que foi a criação da Controladoria Geral do Estado e a criação da Secretaria de Integridade e Governança. Isso aí a Assembleia deu uma bela de uma enxugada, cortou a maior parte dos dispositivos. Para efetivamente esses 2 organismos funcionarem na linha do combate à corrupção, da transparência e da integridade, o governo vai ter que enviar 2 projetos detalhando o funcionamento desses 2 órgãos. Você comentando aqui, eu lembrei de uma frase do presidente da Alesc aqui no SBT Meio Dia, presidente Júlio Garcia, falando o seguinte: o governador não nos convidou para participar do governo, para indicar secretários, montar equipe, então a responsabilidade é dele. E agora se encaixa mais uma vez no que você está comentando aqui. Para muitos deputados, é o seguinte, lavamos as mãos, votamos agora com o governo. Exatamente. E também tem muita gente ali na Assembleia já pensando nas eleições futuras. Municipais do ano que vem? E talvez no futuro assumindo o governo do Estado, já fazendo essas mudanças que realmente, às vezes, cria aí um certo conflito dentro do próprio partido quando é necessário fazer. Prisco, vamos assistir o que disse o governador, então, ao fim do seu comentário sobre essa reforma administrativa aprovada na Alesc. O governador. A Assembleia Legislativa tomou uma decisão muito sábia, uma decisão que vem ao encontro do interesse dos catarinenses e votou em favor do Estado de Santa Catarina. Isso que é o que nós pretendíamos com o encaminhamento desse projeto de lei e também de tantos outros que aí virão, contando com o mesmo apoio para a gente fazer as mudanças que o Estado de Santa Catarina tanto precisa. Aí, Prisco, o governador quer economizar R$500 bilhão, esse dinheiro vai ter que ser bem aplicado, né, Prisco? Agora é com o governador, é com o governo, é com o PSL, para que a gestão possa avançar. Essa é a expectativa dos catarinenses que votaram majoritariamente na sua candidatura ao governo do Estado.